Muito bem, nessa aula nós veremos os pontos notáveis de um triângulo. Estudaremos o ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro. Eles são pontos que estão presentes em qualquer triângulo, tá? Que eles são chamados de pontos notáveis, porque eles apresentam características especiais, eles estão relacionados com alguns elementos de geometria. Para começar com o ortocentro ele está relacionado à altura relativa do lado do triângulo. Só que, como é que a gente mede a altura, né? Nesse primeiro exemplo, eu desenhei um bonequinho para vocês e eu pergunto para vocês, eu posso medir a altura desse boneco em relação ao chão com a minha régua desse jeito aqui? Vou pegar aqui 0 centímetros em relação ao chão até o topo da cabeça do meu desenho. Alguns de vocês que já têm experiência vão notar que é incorreto medir a altura de algum objeto ou de alguma pessoa dessa forma, porque a régua não está reta, né, em relação ao chão. Ou seja, a régua ela precisa estar perpendicular ao chão para eu conseguir medir a altura de um objeto ou a altura de uma pessoa. O que é perpendicular? Perpendicular, gente, vou desenhar um segmento aqui do lado. Perpendicular vai ser essa altura do meu boneco em relação ao chão, mas formando um ângulo de 90 graus com o chão. Então, perpendicularidade está relacionado com essa ideia de segmentos que formam entre si ângulos de 90 graus, né? No caso da altura, se eu vou medir a altura de alguma coisa com uma régua, essa régua tem que dar perpendicular ao meu segmento base, que no caso que vocês viram aqui do desenho, meu segmento base ou a minha reta base seria o chão, né, representado pelo chão, em que o boneco está apoiado. Então, a altura de um triângulo, se eu for traçar a altura de um triângulo, eu vou ter que relacionar essa ideia de medir a medida da altura com um segmento que esteja perpendicular àquele meu lado, que está representando a minha base. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma cópia de um mesmo triângulo, do triângulo ABC. Aqui, no meu triângulo, no meu primeiro triângulo, eu vou medir a altura desse triângulo, me referindo a esse lado aqui, ao lado BC, como sendo a base desse triângulo. Se o lado BC vai ser minha base, a altura vai ser em relação ao vértice oposto a essa base, que é o vértice A. Então, a altura desse meu vértice aqui vai ser esse segmento, né? E se eu estou falando de altura, aqui embaixo eu vou ter o ângulo de 90 graus. E como é um segmento, ele está tocando aqui no lado BC, ele vai formar um ponto, né? Vou nomear esse ponto como sendo o ponto D. Então, o segmento AD, ele é a representação da altura do meu triângulo ABC em relação ao lado BC. Eu estou dizendo que o meu lado BC é a base desse triângulo, então é a altura dele. Mas como o triângulo tem 3 lados, qualquer um dos 3 lados vai servir para mim como sendo a altura do triângulo. No caso aqui do lado AB, se eu disser que esse meu lado AB é a minha base do meu triângulo, a altura dele vai ser em relação ao vértice oposto a ele, que é o vértice C. Então, a altura do meu triângulo em relação ao lado AB e o vértice C vai ser esse segmento que eu estou desenhando para vocês, e ele precisa ter aquele ângulo de 90 graus. Esse meu segmento ele precisa estar a 90 graus do lado AB. Ou seja, ele necessariamente precisa ser perpendicular. E o meu terceiro lado, o lado AC, se eu quiser traçar a altura daquele triângulo em relação ao lado AC, o vértice oposto ao vértice B, a altura eu estou desenhando para vocês, é claro que estou desenhando a mão livre, então vai ficar um pouquinho torto,
E aqui esse ponto vai ser meu ponto D. Então, o segmento BD é a altura do triângulo ABC em relação ao lado AC. E o que é o nosso ortocentro? Gente, o ortocentro vai ser o encontro, justamente, né, ou a intersecção das três alturas do meu triângulo. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um triângulo acutângulo, ou seja, formado apenas por ângulos agudos. O meu ortocentro, ele é o encontro das três alturas, do lado AB, do lado BC e do lado AC, e vai ter um único ponto, tá, gente? Não vai ter mais de um ponto, nesse caso aqui, do meu ortocentro. Meu ortocentro é o encontro das três alturas relativas de cada lado do meu triângulo. Nesse caso aqui é o triângulo acutângulo, então o meu ortocentro ele está dentro do meu triângulo, ele não significa que ele está no centro do triângulo, tá? Ele está dentro do triângulo. E se no caso tiver um triângulo obtusângulo, o que vai acontecer? Bom, observando aqui o triângulo EFG, a altura relativa ao lado FG é esse segmento que eu estou pintando de vermelho para vocês, formando um ângulo de 90 graus. Mas o meu lado EG, por exemplo, se eu quiser formar um ângulo de 90 graus, daqui de dentro do F, passando para cá, eu não vou ter esse ângulo de 90 graus. Como é que eu construo então a altura dele? Eu vou precisar fazer a projeção desse lado, que é esse que eu estou pintando de vermelho para vocês. No momento que eu faço a projeção, eu consigo desenhar aqui esse segmento que vai representar a altura do meu triângulo aqui em relação ao lado EG. E em relação ao lado EF, mesma consideração. Como eu não consigo traçar desse ponto aqui, do vértice G, para dentro do triângulo um ângulo de 90 graus, esse ângulo que está sendo formado aqui é um ângulo agudo, e do outro lado um ângulo obtusângulo, eu vou ter que fazer a projeção desse lado EF. No momento que eu faço essa projeção, eu consigo medir a altura dele em relação a essa projeção, que é esse segmento que eu optei para vocês agora. Tá, mas cadê o ortocentro? O ortocentro ele não é o encontro das três alturas? Nesse caso em específico, o ortocentro do triângulo obtusângulo ele vai estar fora do próprio triângulo, tá? Eu vou continuar fazendo a projeção aqui da altura desse triângulo, tanto a altura que está dentro do triângulo, como as alturas que estão formadas fora. Essa projeção aqui vai me dar o meu ponto O de ortocentro. No caso do triângulo obtusângulo, então, em especial, o ortocentro ele está posicionado fora do triângulo. E no caso do triângulo retângulo, bom, o triângulo retângulo ele tem esse lado oposto, no caso do triângulo OPQ, esse lado oposto aqui ao nosso ângulo reto a gente chama de hipotenusa, tá? Esse lado oposto, esse chamado hipotenusa. No momento que a gente traça a altura dele aqui, ó, a altura dele em relação a esse lado PQ, está formando um ângulo de 90 graus, ok. Se eu quero dizer aqui que o meu lado OK vai ser a minha base, a minha altura vai ser o lado OP, né? Então já está formado a altura aqui no triângulo retângulo. Já um dos lados já representa a altura. E o outro lado, PO, se for a minha base, a minha altura vai ser o lado OK, né? Então, eu não tenho... os lados aqui, no caso do triângulo retângulo, eles não estão se cruzando, mas eles estão se encontrando no mesmo ponto, que é o ponto O de ortocentro, que é justamente o ponto que coincide com o vértice do ângulo de 90 graus no nosso triângulo retângulo.